88, a seção 2ª do capítulo denominado das funções essenciais da Justiça era denominado da Advocacia Geral da União. A emenda 19 de 1988 deu o nome atual da Advocacia Pública. Então, a Advocacia Pública está inserida neste título, como tendo, então, uma função essencial à Justiça. Recebeu, portanto, uma consagração constitucional nesta função. Claro, a meu ver, a palavra justiça aqui não pode ser entendida de modo reducionista, vinculando esse papel da advocacia pública só à atividade jurisdicional. A justiça aqui, no meu entendimento, é mais ampla do que a efetuada no âmbito do judiciário. Então, a justiça também é missão, vamos dizer assim, da administração do executivo, administração inserida no executivo e do legislativo, devendo, então, todos os poderes buscar realizá-la. Então, a advocacia pública está em paralelo ao poder judiciário, mas não dentro do judiciário e não exclusivamente para atuar junto ao poder judiciário. As funções apontadas no artigo 131 da Constituição, embora nominadas para a Advocacia Geral da União, são as mesmas funções desempenhadas pelo advogado público em qualquer âmbito em que ele esteja exercendo as suas atividades, inclusive no âmbito dos municípios e das autarquias. Representar o ente onde atua, judicial e extrajudicialmente, e exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico. Eis a essência das atividades do advogado público, até para quem está fazendo o curso de Direito, poder saber qual é a essência da função do advogado público, até para ter uma informação a respeito de escolhas da sua área de atividade futura como advogado. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que me parece incompreensível a lacuna existente na Constituição Federal quando deixa de mencionar os procuradores municipais e procuradores de autarquias no artigo 132. Com problemas que surgem no dia a dia da vida do procurador municipal, de procuradores de autarquias, inclusive relativas a teto de remuneração, criando uma situação de disparidade e de ausência de igualdade quando as funções são exatamente as mesmas de procuradores do Estado e de advogados gerais da União. Eu sei que existe uma PEC, a PEC 17 de 2012, tramitando para alterar a redação do artigo 132 da Constituição Federal, acrescentando os procuradores municipais. Não é o caso agora de discutir esse tema e dar o histórico dessa tramitação. Eu gostaria só de registrar a minha total posição favorável à aprovação desta PEC, porque as funções são exatamente as mesmas, apesar de haver uma resistência muito grande quanto a eventuais dificuldades de municípios de menor porte de ter, então, procuradores como carreira, né? Mas isso é uma coisa que poderia se discutir em outra oportunidade. O advogado público, assim, tem uma tarefa específica ligada à justiça. Então, nós temos duas vertentes principais da atuação do advogado público. A vertente contenciosa, então, que ele vai atuar junto ao judiciário, nas ações, então, que o setor público promove ou quando se defende. E as funções de assessoria e consultoria. Essas funções se ligam, sobretudo, ao controle interno da administração.
é a atividade que é mencionada na Constituição como a atuação extrajudicial da advocacia pública. Então, as suas funções se destinam a promover e controlar a legalidade, também a moralidade administrativa, a impessoalidade, então fazer cumprir os princípios que norteiam a atuação da administração pública. E muitas vezes este controle interno se coloca então na feição preventiva. Então o advogado público vai fazer um controle de legalidade, pessoalidade, moralidade antes que a autoridade pública tome uma decisão. Então o advogado público vai apontar instrumentos jurídicos para a adequada gestão dentro da legalidade, evitando então condutas ilícitas que possam ser eventualmente tomadas sem a sua assessoria. Então vai interpretar normas e propor orientações. Eu estou falando aqui das funções de consultoria e assessoria. E aí o advogado público nessas funções vai emitir pareceres e nós temos então a clássica divisão dos pareceres em não vinculantes e pareceres vinculantes. Então, no caso dos pareceres que não obrigam a autoridade a seguir a diretriz proposta pelo advogado público, ela segue ou não, mas de qualquer forma fica o histórico da questão, claro, se não desentranharem o parecer do advogado, que às vezes acontece. E o parecer vinculante, na verdade, obriga a administração a seguir a diretriz contida no parecer elaborado pelo advogado público. A saída, eventualmente, da autoridade, se não quiser seguir, é não decidir, conforme o caso. Às vezes ele tem que decidir, né? E não pode fugir da diretriz colocada no parecer. E uma questão que se apresenta aqui é no que diz respeito à conveniência e oportunidade de uma futura decisão que a autoridade queira tomar. Então não se está no aspecto da legalidade, mas se está no aspecto da conveniência e oportunidade, o chamado mérito, que hoje em dia, felizmente, é muito estreito, né? Todos os condicionamentos que são colocados para a autoridade decidir, os princípios, os direitos fundamentais, né? A motivação, o direito ao contraditório, para a defesa, acabaram deixando um espaço muito pequeno em termos de conveniência e oportunidade, que os controles chegam aí neste ponto. Então, sempre se dizia, quando eu fui procuradora municipal, que não se podia entrar no mérito que está ligado ao poder discricionário, porque era este âmbito, e não se podia, então, fazer qualquer tipo de manifestação, porque ficava sempre a critério da autoridade. Mas, se o advogado público for consultado, ele pode, eventualmente, sugerir uma diretriz que a autoridade não é obrigada a seguir. E alguma coisa que nós temos que pensar é que quem decide é a autoridade competente para decidir. Então, não é função do advogado público decidir, salvo se ele tem uma chefia na própria estrutura da procuradoria, de uma advocacia, etc., se tiver uma estrutura com chefias exercidas pelo advogado público, né? Então, aí ele vai exercer uma administração no âmbito da consultoria, ou procuradoria, ou advocacia, existem nomes diferentes para isso, né? E aí também vai aparecer uma outra questão, foi até objeto aqui de uma pergunta do jornalista da OAB, a questão de cargos em comissão na estrutura de procuradorias. Comissão, mas não vinculados a integrantes da carreira. Então, na verdade, aí, para que haja uma independência
no exercício desses cargos de direção e chefia, o melhor é que na estruturação da carreira, esses cargos sejam atribuídos a integrantes da carreira, né? E pode eventualmente até se colocar algum tipo de exigência em termos de patamar da carreira que dá uma experiência maior na área, uma visão mais ampla das questões da área, mas o melhor é que sejam esses cargos exercidos por integrantes da carreira. Foi o que aconteceu na estruturação da Procuradoria do município de São Paulo. Os cargos de direção e chefia dentro das procuradorias são exercidos por procuradores de carreira. Uma questão muito delicada que tem a ver com a corrupção são as relações com o poder político, sobretudo autoridades que nem sempre aceitam cumprir as normas do ordenamento e que muitas vezes passam por cima do princípio da moralidade, né, da impessoalidade, ou então quando o advogado público se depara com situações de corrupção. O que fazer? Como o advogado público vai se colocar nessas questões? Bom, sempre se diz que o advogado público que fez concurso para cargo efetivo, que pressupõe, então, uma permanência, uma continuidade e que permite adquirir estabilidade. Então, sempre se diz que há uma independência funcional do procurador. Isso quer dizer que o seu pensamento, o seu entendimento não pode ser constrangido, ele não pode ser obrigado a elaborar um parecer no sentido desejado pela autoridade, sobretudo quando este parecer vai possibilitar uma conduta contrária à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, e que vai servir como um tipo de alvará para a autoridade. Olha, eu tenho aqui o parecer do procurador, do advogado público, um alvará para esse tipo de conduta. Então, é uma situação delicada, e aí vem a questão da independência funcional. Os estatutos de servidores colocam um dever de comunicar irregularidades e ilegalidades, de que o agente público tenha ciência, está lá colocado como um dever. Quase todos os estatutos ou leis orgânicas de segmentos de agentes públicos, mas nós temos em contrapartida o aspecto da medo de alguma represália. Então, é muito difícil, às vezes nós temos no Quixote, de enfrentarmos, então, uma hostilidade vinda de patamares superiores da administração pública que pode nos mandar para a Tiririca da Serra, como já aconteceu em São Paulo, que o prefeito não estava contente com a esposa de um presidente da Câmara, ela procuradora concursada, e mandou lá para uma Tiririca aí qualquer, que ela não tinha nem função para onde ela foi mandada. Porque naquela época se podia transferir o servidor sem motivação. E isto felizmente acabou. Não é mais critério discricionário ou poder discricionário da administração pública de uns tempos para cá. Felizmente, todas as condutas de autoridade que levaram o servidor a sair do seu local de trabalho sem o seu consentimento foram anuladas pelo judiciário, porque a motivação não correspondia à realidade. Ou falta de motivação, ou motivação falsa, não é? Que é o mesmo que falta de motivação, motivação nula. E todas essas transferências acabaram sendo anuladas pelo Poder Judiciário por vícios na matéria relativa na questão relativa à motivação, que, portanto, traz uma limitação a uma liberdade que se considerava absoluta
quanto ao exercício do poder discricionário e de transferir servidor. Mas existem outras formas de trazer algum tipo de represália ou reação ao servidor que eventualmente faça algum tipo de denúncia. E este medo não existe só nos segmentos mais simples, na hierarquia da administração pública. Existe em todos os segmentos, porque nós somos seres humanos, temos emoções, não somos de aço. E temos muitas vezes medo de perder o nosso local de trabalho, temos família, filhos, escola, etc. Eu não considero isto uma covardia, eu acho que é natural do ser humano. Então, o que fazer? Diante, então, o advogado público está diante de autoridades que diz respeito à lei, à moralidade, à ética e diante de uma situação de corrupção. É difícil indicar uma receita pronta e perfeita quanto à denúncia ou quanto a alguma outra medida que o advogado público possa tomar. Ele tem o trabalho dele. E dentro do trabalho dele, nos seus pareceres, ele pode dizer que aquilo fere a legalidade, fere a moralidade, fere a Constituição, fere o dever de motivar, etc, etc. Mas a autoridade, conforme a circunstância, não aceita, ou não é obrigada a aceitar a diretriz dada pelo procurador. Mas, como eu disse para vocês, fica a história, né? Fica a história. E sei que se desentranha os papéis, fica a história. Agora, isso vai muito depender das circunstâncias, da situação, vai depender um pouco também do temperamento do advogado. Quando eu era procuradora municipal e eu não estava de acordo com alguma linha, eu falava, se você quer meu parecer, eu vou dar nesta linha, em que não interessava, então passa para outra. Eu não dava parecer fora da minha linha, eu não tinha muito medo, não. E acabei pagando alguns preços por causa disso. Tinha gente que me detestava. Então, eu falava que eu não ia dar o parecer, desce para outra. Então, vai depender também um pouco do temperamento da pessoa, né? Agora, questão da responsabilização do advogado público. Então, há esse problema de ele ser responsabilizado por um parecer que ele deu, se, na verdade, ali serviu de apoio para alguma conduta menos adequada. Então, já existe uma certa linha de que tem que haver um dolo ou culpa ou erro grosseiro, né? Para o advogado público ser responsabilizado. E ele tem direito de se defender, não pode ter nenhum tipo de sanção sem se defender. Mas é uma questão delicada, essa questão da responsabilização do advogado público. É uma questão delicada, mas existe essa linha que está, segundo eu sei, fixada pelo Supremo. Precisa haver, então, dolo ou culpa, um erro muito grosseiro, né? Má fé também. E aí, eu vou dizer uma coisa que muita gente pode não gostar. Sempre resta denúncia anônima, né? E que a meu ver, isso não é covardia, que é muito melhor do que o fato ficar desconhecido, né? Então, sempre existe essa via, quando há essa possibilidade. Agora, de qualquer forma, eu acho que o advogado público tem um papel importante, sim, no combate à corrupção, deixando de lado qualquer tipo de quixotismo, que eu acho que não é o caso, mas eu acho que o advogado público tem um papel importante em qualquer setor em que ele atue na administração pública, e, sobretudo, no seu trabalho de assessoria e consultoria jurídica, que ele pode ter um papel preventivo, e eu não acredito também que todos os governantes tenham uma linha de corrupção. Eu acho que em muitos casos existe um desconhecimento da legislação e não é alguma coisa que se possa generalizar. Eu acho que há administradores e governantes de extrema boa-fé e que muitas vezes cometem ilícitos por não ter informação, porque não todos os municípios são município de São Paulo, município de Curitiba, município do Rio de Janeiro. Então nós temos cidades pequenas
porque às vezes há, então, uma dificuldade de conhecer todos os meandros das normas que norteiam a administração pública. Por isso, eu acho relevante discutir todos os aspectos relativos à corrupção, relevante a participação de advogados públicos, de estudantes, de advogados e de autoridades, para que nós possamos continuar este caminho de combate à corrupção, que pode ser longo, mas eu acho que os primeiros passos já foram dados. Eu tenho uma visão otimista e eu acho que com o tempo nós vamos atenuar muito a corrupção aqui no Brasil, se este caminho continuar a ser trilhado. Então, renovo a minha honra de estar participando aqui desse evento, desejando também que todos tenham um ótimo congresso e agradecendo mais uma vez o convite honroso que me foi formulado. Boa noite. Em nome da Comissão da Advocacia Pública da OAB Subseção Maringá, nós queremos mais uma vez agradecer muitíssimo a presença da doutora Odete Bedauá, e nós queremos também, nesse momento, aproveitando a sua presença aqui, homenageá-la com uma placa que foi preparada especialmente para esse momento. Quero convidar para fazer a entrega desta placa a doutora Odete Bedauá, a doutora Márcia Regina de Souza Rodrigues. Doutora Márcia Regina é membro da Comissão da Advocacia Pública da OAB Maringá e procuradora do município de Maringá. Na placa está escrito: a Comissão da Advocacia Pública da OAB Maringá, por ocasião da abertura do 3º Congresso da Advocacia Pública, presta homenagem... Desculpe, essa é uma segunda placa. A Comissão da Advocacia Pública da OAB Maringá, por ocasião da abertura do 3º Congresso da Advocacia Pública, presta homenagem à professora doutora Odete Bedauá, agradecendo pela sua participação, proferindo palestra magna de abertura, saudando-a pela sua inestimável contribuição ao aperfeiçoamento do direito administrativo pátrio e internacional e pela destacada carreira jurídica e acadêmica. Maringá, 1º de setembro de 2014. Também a Comissão da Advocacia Pública deseja homenagear o doutor Ayrton Martins Molina. Eu peço que, por gentileza, venha à frente para receber também essa homenagem em nome da Comissão da Advocacia Pública. Quero convidar para fazer a entrega ao doutor Ayrton Martins Molina a doutora Maria Gessilda Ramos, ela é também membro da Comissão da Advocacia Pública da OAB Maringá e procuradora do município de Mantaguari. A placa lê-se: a Comissão da Advocacia Pública da OAB Maringá, por ocasião da abertura do 3º Congresso da Advocacia Pública, presta homenagem ao nosso presidente, doutor Ayrton Martins Molina, em razão de seu engajamento diuturno, reconhecida competência e inexcedível urbanidade na destemida busca pelo aperfeiçoamento da atividade da advocacia paranaense,
pelo respeito às prerrogativas da profissão e pela prevalência dos padrões éticos de comportamento. Maringá, 1º de setembro de 2014. E, por fim, também queremos homenagear um membro da Comissão da Advocacia Pública, que também é uma figura muito importante dentro da comissão. Quero convidar para vir à frente também receber essa homenagem o Dr. Joaquim Mariano Paz de Carvalho Neto. Ele é procurador do Estado do Paraná e membro da Comissão da Advocacia Pública. Quero convidar o Dr. Pedro Zunta para fazer a entrega dessa placa de homenagem ao Dr. Joaquim. A Comissão da Advocacia Pública da OAB Maringá, por ocasião da abertura do 3º Congresso, presta homenagem ao seu ex-presidente, Dr. Joaquim Mariano Paz de Carvalho Neto, por sua liderança estadual e ilimitada dedicação à causa da advocacia pública, ao crescimento e aperfeiçoamento das atividades desta comissão, estabelecendo os patamares de qualidade e diligência para suas futuras diretorias. 1º de setembro de 2014. Feitas as homenagens, nesse momento faremos o lançamento do livro Temas Avançados da Advocacia Pública, volume 4, de autoria de membros da Comissão da Advocacia Pública da OAB Maringá. A publicação do livro teve o patrocínio da OAB Seção Paraná, da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná e da OAB Subseção de Maringá. O livro aborda a temática do evento, como foi dito no início, na abertura, e conta com a coordenação do Dr. Bruno Grego Santos, Dr. Joaquim Paz de Carvalho Neto, Dr. Leandro Ferreira Bernardo e Dr. William Fracalossi, e o prefácio da professora doutora Odete Medawar. Para fazer o lançamento do livro, nós convidamos o Dr. Joaquim Mariano Paz de Carvalho Neto. Boa noite. A organização pediu para segurar 10 minutos, que o coquetel ainda não está pronto. Então eu vou ter que... Eu ia falar 3 minutos, mas que eu tenho que falar 10 minutos, e vocês vão ter que guardar um pouquinho, porque é questão de organização. Eu queria saudar essa mesa fantástica com a professora Odete de São Paulo. Uma alegria enorme recebê-la aqui em Maringá, a professora Rogéria Dotti, iluminar nosso direito, orgulho aqui do Paraná, não é isso? E o professor Bruno Grego Santos, que conduz a nossa comissão da advocacia pública com muito empenho, né? com muito esforço e com muito sucesso. Então, como falei, há um coquetel nos esperando, e, professora Odete, sem cerveja, viu? Já que foi lembrado pela professora Odete, a renúncia de vocês todos aos prazeres mais mundanos da vida, não é isso? E não poderia deixar de agradecer aqui a professora Regina Fagundes Totti, que permitiu, viabilizou esse lançamento do livro, esse nosso 3º Congresso da Advocacia Pública faz parte do ciclo permanente de debates jurídicos, que tem esse patrocínio primoroso da Itaipu Nacional, e graças à decisão da ESA, a Escola Superior da Advocacia, nós fomos agraciados com a possibilidade de termos um evento dessa grandeza aqui em Maringá. Já tivemos edições anteriores, mas graças a essa parceria estamos superando em muito os eventos dos anos anteriores. Tá? Também gostaria de agradecer ao Dr. Ayrton Martins Molina, que desde o início tem acreditado no trabalho da Comissão da Advocacia Pública,
doutor Ayrton Molina, com quem tenho o prazer de trabalhar quase diariamente na diretoria aqui da OAB. Eu sou conhecido lá como o de vaca da subseção, porque eu sou tesoureiro, e cada vez que lembro esse epíteto, eu me sinto muito elogiado, porque eu acho que essa é a função de um tesoureiro, né? Procurar fazer o máximo com o mínimo. Também gostaria aqui de registrar a presença do Dr. João Everardo Resner Vieira, nosso conselheiro estadual, e uma coincidência muito feliz que conseguimos então lançar o primeiro volume dessa coleção exatamente na gestão do Dr. João Everardo no ano de 2011. Então, o Dr. João Everardo foi plantada ali a semente e agora já estamos aí com uma árvore muito bonita, muito bela, tá? E é isso, a OAB, ela permite esses momentos mágicos, como está sendo essa noite. Uma noite que foi reservada para os advogados, para os acadêmicos, para todos aqueles que prezam o conhecimento. Quando vemos uma palestra como da professora Odete, percebemos que vale realmente a pena nos dedicarmos com afinco, com muito empenho a essa que é o conhecimento. E a OAB também tem momentos de muita emoção. Relembro aqui o último compromisso que tivemos aqui na subseção, Toledo, quando uma nova advogada foi chamada para usar a tribuna. E certamente muitos de vocês vão passar por esse momento na OAB, fazendo exame de ordem, tendo sucesso. Então farão sua inscrição e terão lá uma data para prestar o compromisso lá na sede da subseção, tá? E nesse momento será aberta então a palavra para um de vocês, para vocês se manifestarem. E agora, no dia 6 de agosto último, nós tivemos esses momentos mágicos, né? Tivemos uma filha advogada entregando a carteirinha para sua mãe, que estava recebendo, né, a carteira naquele dia. Algo inédito parece, né, doutor Molina? Tivemos também uma nova advogada, que fez questão, isso não é comum, fez questão de usar a tribuna. A advogada Maria Eduarda Vasques Rodrigues. E ela emocionou a todos nós, porque ela testemunhou que exatamente na metade do curso nasceu o seu primeiro filho. Nasceu o seu filho exatamente na metade do curso. E vocês que têm filhos ou que já testemunharam que é um esforço para se cuidar de um recém-nascido, imaginem o que é ter um filho na metade do curso, assim mesmo completar o curso e ter sucesso no primeiro exame de ordem que foi realizado. Então, ela naquele dia nos emocionou muito e comparou exatamente aquele momento como se fosse a luz que ela tinha dado ao filho, né? Uma nova profissão que se abria. E eu vejo que é isso que também nós sentimos quando estamos lançando esse livro, esse quarto volume dos temas avançados. É como se fosse um filho muito querido, mas um filho que também exigiu muita renúncia, muito esforço de cada um dos autores dos artigos, tá? Também gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Cidadel